Salve, salve, nação! Amanhã tem Flamengo e Internacional às 7 da noite. E agora, cara, é ganhar ou ganhar. Não pode tropeçar. Mengão, precisamos de uma vitória. É a segunda rodada do Brasileirão, galera. Já chega deixando o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Flamengo e Inter se enfrentam nessa quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã e ambos os times precisam dar uma resposta porque não foram bem na estreia do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Flamengo, que perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, também vem de derrota na Supercopa Rei para o Corinthians. E após o jogo, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz falou que a reabilitação precisa vir contra o Internacional já na quarta-feira. Para esse jogo, o Jorginho está suspenso, ele foi expulso contra o São Paulo. Crescem as chances, por exemplo, do Lucas Paquetá começar pela primeira vez nesse retorno ao Flamengo, né? O Felipe Luiz também mexeu no time na Supercopa Rei contra o Corinthians. Tirou, por exemplo, o Arrascaeta, não jogou o jogo inteiro, assim como o Pedro. Jogadores que ainda não estão no melhor da forma física, mas não parece que serão preservados contra o Internacional. Aliás, o Inter que vai com força máxima. O Pesolano sim preservou os jogadores no final de semana. E os principais jogadores do Internacional não atuam desde o final de semana passado, quando o Inter estreou com derrota para o Atlético Paranaense por 1-0 no estádio Beira-Rio. Portanto, time descansado. A única dúvida é na zaga. Gabriel Mercado volta ao time, ao lado dele ou Vitor Gabriel ou Félix Torres. Na sequência é o grupo todo do Colorado. Quem apresentado na última segunda-feira já fica à disposição do técnico colorado para essa partida. Flamengo e Inter no estádio do Maracanã, os dois times buscando a primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. Um abraço, até mais. Sequência ruim, Flamengo com os titulares em 2026. 4 jogos, venceu uma apenas, que foi a primeira, né, com o Vasco da Gama. Depois das 3 derrotas consecutivas, aproveitamento de 25%. Que loucura, né, galera? Quem poderia imaginar, né, cara? O campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi para os pênaltis com o Paris Saint-Germain. Olha só, 2026. Quem poderia imaginar? Que loucura, velho. 3 gols marcados, 6 sofridos. As derrotas contra... O Vasco foi a vitória. As derrotas contra Fluminense, São Paulo e Corinthians. Zupac, vamos lá. Jogo importante, a gente já vai falar do Inter também. Começando com o Flamengo, claro. O Flamengo com esse potencial, tratar tudo como crise não dá, mas é um começo que ninguém esperava. Sim. Gostaria que você falasse sobre isso. Normal não é ver o Flamengo perder 3 jogos seguidos, sendo que nos 3 ele mereceu perder, né? Então, isso é fora da curva, mas é claro que existem motivos para as coisas estarem descalibradas no Flamengo. O nível de desgaste da última temporada, quão tarde o Flamengo terminou a última temporada, o tempo escasso de preparação que todo mundo teve, é verdade, mas o Flamengo também teve, e o seu próprio planejamento sendo atropelado pelas demandas do Campeonato Carioca, porque as decisões que o Flamengo tomou, elas não foram erradas, mas elas deram errado, são coisas diferentes. O que o Flamengo planejou deu errado e obrigou o Flamengo a atropelar algumas etapas do processo, então as coisas não estão no seu fluxo normal neste começo de temporada. O que eu não acredito que será um problema para o ano do Flamengo, porque o que me geraria preocupação é se a gente identificasse um começo ruim porque as coisas no Flamengo não estão sendo feitas de uma maneira correta. O Flamengo tem um problema grande para resolver e por isso não está vencendo. Aí temos uma questão para resolver, né? Mas a gente sabe que a impressão é de que as coisas começaram fora dos trilhos, mas a tendência é o Flamengo se acertar em muito breve e ter o seu ritmo normal de temporada. Vai ser contra o Internacional? Não sabemos. O que a gente pode garantir é que o Paulo Pesolano, do lado colorado da conversa, certamente viu o que o Zubeldia fez, o que o Crespo fez, o que o Dorival fez, e para o Inter é jogo da vida. Para o Flamengo é a chance de, enfim, decolar na temporada. Contra o Vasco foi muito bem, depois teve queda. O Inter é curioso, né? Teve um ano muito ruim e não é assim que dá um clique, muda uma temporada, dá um clique, sai jogando bem, precisa até adquirir a confiança.
Mas a performance no Grenal nos fazia imaginar um caminho mais sólido. Na primeira rodada, como mandante, derrota para o Furacão, que está voltando para a Série A. Como é que você vê o Inter para esse jogo? E foi uma derrota onde ele foi exposto ao placar desvantajoso logo de cara e foi obrigado a tomar iniciativa sem ter um trabalho evoluído para tal. Eu acho que esse é o ponto. O Inter é um clube que passou por mudanças, mudou comando técnico, mudou direção de futebol, o investimento em jogadores ele é baixo porque as possibilidades são reduzidas, embora o Inter tenha feito uma contratação interessante, trouxe agora o Alejandro, que a última vez que jogou o Campeonato Brasileiro foi o artilheiro, há 2 temporadas junto com o Yuri Alberto, mas assim, o teto do Internacional é um teto mais baixo e o trabalho está apenas começando. Então o Inter tem muita coisa para ajustar e é muito normal que oscile pelas suas possibilidades e pelo estágio de trabalho. Eu acho que isso embaralha muito as questões para o jogo de amanhã. Claro que o Flamengo vai ser sempre visto como o time com mais possibilidades para esse duelo, mas é um Flamengo que não se achou ainda contra o Inter, que está tentando encontrar o seu caminho, e assim é o começo do Campeonato Brasileiro. Galera, que começo de ano bizarro que o Flamengo tá fazendo, né, cara? Nossa, é só jogo estranho e o resultado não vem, e o Flamengo não consegue convencer, não consegue ganhar. E o Flamengo tá baixo fisicamente e tudo isso, cara. Tudo isso. É uma loucura, né? O nosso Mengão, ele abre a segunda rodada do Brasileirão amanhã, às 19 horas. Tem esse jogo, né? No Maracanã, Flamengo recebe o Internacional. Temos que ganhar, cara. O Flamengo precisa ganhar, precisa dar uma resposta para sua torcida que deve lotar o Maracanã amanhã. Flamengo que vem de 3 derrotas, coisa que nunca tinha acontecido na era Felipe Luiz. Nem 2 derrotas seguidas. No ano passado, o Flamengo sofreu com o Felipe Luiz. Aconteceu assim, de não vencer, né? Quer dizer, aconteceu do Flamengo não ganhar 2 jogos seguidos. Só que daí era uma derrota e um empate. Agora, 3 derrotas seguidas, cara. É demais, né? Aí não dá. Chegou a hora de virar a chave, chegou a hora de jogar sério, chegou a hora desses jogadores, galera, voltar a correr, cara, como se deve. Se o adversário está a 100 por hora, tem que jogar a 110, 120. Não é a 50, 60. Não é só na técnica. Cara, todo time quer vencer o Flamengo. Todo time vai correr mais que o Flamengo, porque eles querem mostrar, porque o Flamengo é vitrine, né? Então todo mundo assiste o jogo do Flamengo. Então, por isso que acontece de todo mundo querer vencer a Copa Flamengo, né? Vencer o Flamengo é uma Copa, então é por aí, galera, mais ou menos por aí. Vamos lá então, segunda rodada, Flamengo e Internacional amanhã às 19 horas, lá no Cícero de Souza Marques, tem Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Às 20 horas, na Vila Belmiro, tem Santos e São Paulo. Às 20 horas, no Mangueirão, tem Remo e Mirassol. Na Arena Barueri, que não é Allianz Parque, tem Palmeiras e Vitória às 21h30, né? Na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Botafogo no mesmo horário. Quinta-feira, às 19 horas, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, tem Bahia e Fluminense. Em São Januário, tem Vasco e Chapecoense, quinta-feira, né, às 20 horas. Às 21h30 tem Cruzeiro e Curitiba, né? Curitiba de volta à Série A. Quinta-feira, às 21h30, Cruzeiro e Curitiba no Mineirão. Esse jogo do Atlético Paranaense com o Corinthians foi adiado, né? Foi prorrogado para o dia 19/2. Quinta-feira, às 19h30. O Corinthians vai jogar nesta semana Campeonato Paulista, tá, galera? Corinthians beneficiado aí pela CBF. Beneficiado. Poderia muito bem ser aqui Flamengo e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, não poderia amanhã? Mas não é. É Campeonato Brasileiro. Corinthians, de novo, beneficiado. O Vardintias, né, cara? Para quem gosta aí de falar que o Flamengo é ajudado pela CBF, pela arbitragem, o Corinthians foi ajudado pela arbitragem, né? Porque aquela imagem veio de fora, né, cara? Externa, imagem externa, decisão externa e deu no que deu, né? O Flamengo perdeu para o Corinthians devido a essas
interferências externas, né? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos, valeu galera, fui!